Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vamos falar sobre uma bomba que veio à tona hoje e que é, sem exagero, o maior escândalo político institucional desse ano e talvez o mais grave, já envolvendo diretamente o ministro do STF. A jornalista Malu Gaspar, do Globo, ela revelou uma informação bombástica. O ministro Alexandre de Moraes, ele teria procurado o presidente do Banco Central, o Galípolo, por pelo menos 4 vezes, para pressionar em favor do Banco Master, que está envolvido aí no escândalo de fraudes, né. E 3 contatos teriam sido por telefone e pelo menos um encontro presencial. E isso não é uma especulação de rede social. Segundo a coluna da jornalista, 6 fontes, olha só, 6 fontes diferentes confirmaram essa história, inclusive uma que ouviu isso do próprio Galípolo. Agora, por que que isso é tão grave? Porque a gente não está falando de um ministro discutindo política monetária ou então estabilidade do sistema financeiro nacional. A gente está falando aqui de um ministro do STF que tentou interceder em favor de um banco privado envolvido em sérios problemas, inclusive indícios de fraude, como eu falei, e que mantém relações financeiras diretas com a família desse mesmo ministro, né? Que no caso seria a esposa dele. E aqui entra a peça que faltava no quebra-cabeça. Ou seja, o escritório da esposa do Alexandre de Moraes, ela firmou um contrato com o Banco Master no valor de aproximadamente 130 milhões de reais. Isso significa algo em torno de 3,5 milhões por mês. É um valor completamente fora do padrão de mercado, né, segundo vários advogados que foram consultados. E esse contrato ele tinha um objetivo muito claro, que era representar o Banco Master, perante vários órgãos públicos, né, inclusive, veja bem, o Banco Central. Agora, os fatos ficam conectados. Primeiro ponto, que é o valor do contrato, que é gigantesco. O segundo ponto, que é o objeto do contrato, que era justamente atuar junto aos órgãos reguladores, no caso, o Banco Central. E o terceiro é o Banco Master, tinha mais de 77 mil processos. Mas o escritório da esposa do ministro atuava formalmente em apenas um único processo, olha só. O quarto ponto é que não foram encontrados registros, nenhum registro relevante de atuação desse escritório, nem no Banco Central e nem no CAD. Quem efetivamente atuava era outro escritório, né, o Pinheiro Neto, no caso. E aí vem o ponto decisivo, né? Ou seja, surge agora a informação de que o próprio Alexandre de Moraes, o próprio ministro, que não é advogado da causa, que não é parte, que é juiz, às vezes ele atua mais como político, mas ele é juiz, ministro do STF, ele teria ido pessoalmente atrás do presidente do Banco Central para pedir andamento e aprovação de um negócio envolvendo o Banco Master. E que negócio era esse? Bom, seria a aprovação da venda do Banco Master. Olha só, o ministro teria tentado intervir, né, interceder aí pela aprovação da venda do Banco Master para o BRB, o Banco de Brasília, né, um banco público, um negócio anunciado, mas que dependia da autorização do Banco Central. Uma autorização que não saiu, justamente porque o Galípolo, ele teria se recusado diante de ver a gravidade dos problemas e dos indícios de fraude, né. Agora pensa bem no que isso significa. O ministro do STF chama o presidente do Banco Central para conversar e pede que ele aprove um negócio que beneficia diretamente o cliente do escritório da esposa dele, durante a vigência de um contrato milionário de 130 milhões. Olha só. E isso não é detalhe. Isso não é ruído. Isso é um potencial abuso de poder. É um tráfico de influência e violação frontal no decoro do cargo. É algo tão sério que já tem colunista do Globo, do próprio jornal Globo, como o Eval Pereira, a gente vai já ver o vídeo onde ele defende abertamente o impeachment do Alexandre de Moraes. E com razão, porque usar a autoridade do cargo para atuar como lobista informal de interesses privados, se isso não for quebra de decoro, então nada mais é, né? Vamos a esse vídeo e já retornamos. É gravíssimo, é gravíssimo e isso tem que ter um limite, né? Tem que ter um fim, porque a cada revelação que aparece sobre interesses privados envolvendo
decisões do Supremo, perde-se a credibilidade, né? O Supremo vira um objeto de desconfiança do cidadão. E na medida que o ministro Alexandre de Moraes não nega oficialmente, formalmente, que essa sua mulher recebeu mais de 30 milhões de reais no ano, 50 milhões, pelo acordo, para trabalhar pelo Porto do Borcaro, que ele levou 5 vezes e convocou o presidente do Banco Central uma vez para um encontro pessoal, presencial, e para trabalhar a favor do Banco do Borcaro. Isso vira uma coisa absurda, vira uma razão de impeachment, vira uma crise política. Então ele tem que se pronunciar, tem que provar que, na verdade, tem que recusar isso de maneira veemente, porque ele perde completamente a credibilidade. Já sabia uma história dessa, né? Malu Gaspar, obviamente, com seu profissionalismo, ela abriu o blog e procurou tanto o ministro Alexandre de Moraes quanto o presidente do Banco Central para comentar essas informações, e nenhum dos dois quis comentar, Merval. E a Malu, ela tem uma preocupação de bem informar, né? Ela é uma jornalista muito bem informada, muito séria, e ela não publica coisas medianas. É uma coisa que queria. Quando ela publicou o valor da prestação que o Borcaro, o Banco Macro, pagava ao escritório da mulher do ministro Alexandre de Moraes, foi com detalhe, né? Foi com detalhe, tudo foi. Bom, isso é um total absurdo, né, gente? Mas tem mais. O jornalista Lauro Jardim, ele revelou que o patrimônio da Viviane Bassi, a esposa do Moraes, ele teria crescido 57 milhões de reais em um único ano. É um aumento de mais de 230%. E isso aconteceu logo depois do STF liberar que parentes de ministros advoguem perante tribunais. Isso já é um absurdo, né? Mas será que isso foi coincidência? Bom, cada um tire aí a sua própria conclusão. Tudo isso aponta para algo muito maior, que é uma crise institucional profunda, onde quem deveria ser fiscalizado concentra o poder, concentra a influência e concentra a proteção. E aí fica a pergunta incômoda, né? Foi coincidência que justamente agora o STF mudou as regras relacionadas ao impeachment, dificultando ainda mais qualquer responsabilização? É uma coincidência muito grande, né, que começa a virar padrão. Bom, ainda bem que o Gilmar Mendes voltou atrás, né, mas ele estava tentando justamente fazer essa blindagem, né, e fica essa pergunta: será que já não era por conta desse caso que viria à tona, né? Bom, isso aqui não é, uma questão de direita contra esquerda. Isso é Estado de Direito contra abuso de poder. Isso é a pergunta que ninguém quer calar. O Brasil, ele ainda tem limites institucionais ou esses limites já foram ultrapassados completamente? Esse caso precisa ser investigado, precisa ir tem que ir ao Senado, precisa de uma apuração séria, transparente e urgente. Porque se isso for normalizado, pode fechar a porta da república, joga a chave fora e acabou o jogo democrático, né? E agora eu quero saber de você. Será que isso tudo foi coincidência ou o Brasil está finalmente começando a enxergar o que está acontecendo? Bom, o vídeo de hoje é esse, pessoal. Se você gostou, comenta, curte, dá o like se você gostou, que ajuda o canal. Manda para o seu amigo, compartilha e até o próximo vídeo.